E olha, o encontro daqueles está marcado para hoje, viu? Em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu uma reunião com o Bolsonaro para pedir apoio para a aprovação da reforma tributária. De acordo com ele, ele vai concordar com 95% dessa proposta. Dá uma olhada. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. Tá aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que mudou de ideia, né? Vocês acham que foi acertada essa posição dele? Como é que... Na sexta-feira, o governador Tarcísio teve uma reunião com todos os setores representativos da área de serviço. Inclusive tinha gente da construção civil, do agro, e se manifestaram radicalmente contrários à reforma tributária pela incerteza e pelos impactos em termos de preços que poderia existir. O governador saiu imbuído dessas ideias e dessa mensagem de que o setor produtivo também estava desconfortável com essa reforma tributária. No entanto, aparentemente ele mudou de ideia muito rapidamente, uma vez que teve os interesses do Estado aparentemente atendidos naquela questão do Conselho Federativo, da gestão do Conselho Federativo. Eu espero que ele se lembre agora da conversa que ele teve com o setor produtivo e reveja essa situação. Ô, professor, você sabe que tudo é uma guerra de narrativas, né? Vocês concordam comigo? Tudo é uma questão de narrativa. Às vezes... Sobretudo quando não tem dados. Tudo é uma questão de narrativa. Então, de um lado você vai lá, às vezes solta alguns dados. Os números são absolutamente relativos quando você quer acreditar num determinado norte, né? Eu sempre fico me questionando o seguinte: vamos sair na rua agora e falar o seguinte para as pessoas: olha, São Paulo vai arrecadar menos. O que as pessoas vão achar disso? Eu acho que as pessoas vão olhar e vão falar o seguinte: que bom, estão arrecadando muito mesmo. Eu acho que esse é o sentimento, assim. Eu não sei se esse tema, ele pega nas pessoas, sabe? Porque outros temas pegaram muito mais nas pessoas do que esse da reforma tributária. Por isso que eu acho que esse avanço do Arthur Lira, politicamente, ele também é feito por uma inércia da sociedade que está olhando com bons olhos a história. E eu acho que tem um aspecto que a nossa carga tributária, ela é muito pesada, e todo brasileiro, como bem disse o Adriel, não quer mais pagar imposto, não aguenta pagar imposto, mas também, ao mesmo tempo, não entende direito quanto paga de imposto, porque a complexidade do nosso sistema é tão grande que é impossível você saber de fato quanto você paga em cada produto, no feijão e no arroz que você compra para a sua feira. Então, isso até dificulta a participação da sociedade num debate mais efetivo, porque a complexidade diminui a transparência. Então, até para a gente poder ampliar a participação da sociedade nesses debates no futuro, a gente precisa simplificar o sistema como for possível. Agora, um ponto que é importante é que o debate público não acompanhou o debate político ao longo dos anos. O debate político ele existe desde da Constituição de 88. Uma reforma tributária já vem sendo discutida por diversos atores políticos ao longo das últimas décadas. O que acontece é que a imprensa, os principais meios de comunicação pública não deram tanta atenção, com razão, porque é um assunto muito árido, muito difícil. É difícil, no programa como esse, até dar audiência, porque é um tema super difícil, mas a gente sabe o quanto que isso vai impactar na vida das pessoas. E quando você se soma isso a uma tramitação acelerada e atropelada, como está acontecendo, fica muito difícil sequer ter uma opinião sobre o que está acontecendo. E eu acho que o que o Adriel falou é muito do que está na cabeça das pessoas. Eu quero pagar menos imposto e pronto, acabou. E vão pagar mais. E vão pagar mais. E a lógica do que o Brasil faz é sempre às avessas. É uma loucura, porque a gente vota arcabouço fiscal, depois reforma tributária e nem sequer olha a despesa. Mas deveria ser o contrário. Esse projeto, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, turma, são 10 horas e 33 minutos para vocês chegarem agora. A gente está repercutindo um pouco os principais pontos da reforma tributária que deve ser votada hoje, mais tarde, lá na Câmara dos Deputados. Estamos recebendo aqui o professor Marcos Sintra. Vocês sabem que eu ia só fazer uma ponderação, professor, que eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui não é uma discussão tributária. Eu acho que nós não estamos discutindo tributos aqui. Nós estamos discutindo concentração de poder.
Porque o cerne da questão dessa reforma é retirar a autonomia dos estados e colocar dentro de um conselhão em Brasília para que eles administrem o processo. E obviamente o governo federal protegendo essa receita. Não é discussão de tributo. Não estamos discutindo tributo aqui. Estamos discutindo concentração de poder. Não é controlado pelo governo federal. Acho que é importante qual que é a governança do conselho? Discordo plenamente de você. Então, é o que está sendo debatido e vai ser votado hoje às 6 da tarde. Como é que é esse negócio? Um conselho que vai determinar o quanto de alíquota nos estados e municípios... Governador e prefeito vai ter que pegar um avião e pedir bênção em Brasília. Exato. O problema é o seguinte, quem vai gerir esse imposto... O que é? Que nem eleito é. Quem vai estar lá? Quem vai gerir esse imposto é o Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo é composto por estados e municípios. Não tem governo federal. No entanto, tem um item do projeto que diz que a legislação tem que ser harmônica. Tudo que acontece em um tem que ser idêntico em outro. Ou seja, se o governo federal quiser alterar a sua legislação do CBS, ela vai impor esta mesma legislação também ao IBS, porque a lei obriga. Mas esse é um debate que passa pelo Congresso, professor. Não passa pelo Congresso. Aí é que tá, vai passar pelo Conselho Federativo. Que vai ter uma concentração de lado, você vai ter o Conselho Federativo com 6.000 cadeirinhas, 5.000 municípios e 27 estados, e do outro lado você vai ter o secretário da Receita Federal, o ministro da Economia. Quem é que vai ter poder nesse debate? A gente escolheu... É um projeto de centralização, um projeto de poder. A gente escolheu a pior discussão de pacto federativo possível, porque uma discussão que poderia ser muito mais ampla em qual que é o desenho que a gente quer ter, qual que é o peso do governo federal no futuro, daqui a 50 anos no Brasil, porque hoje o orçamento do governo federal é 20 vezes maior que o do Estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento da federação. Agora, só para terminar meu raciocínio, que está sendo interrompido com algumas vezes aí pelo Mano, é o seguinte, o governo federal cria um IVA próprio, que concentra ali os impostos federais, e ali não tem discussão, e os impostos estaduais e municipais, que poderiam ter sido discutidos de uma forma mais ampla, de forma única, um IVA único para o país todo, isso não aconteceu. Ou seja, o governo federal se protege e joga bomba para discutir o quanto cada estado, para os estados e municípios. Mano, a pergunta que vai ficar depois da aprovação, eu acho, nesse escopo de concentração de poder é: para que elegemos governadores e prefeitos? E deputado estadual. Para quê? O Conselho Federativo vai ter representantes dos estados, indicados pelos governadores. De fato, é muito importante discutir a governança desse conselho. Com essa crítica, eu concordo plenamente. Agora, um outro ponto do ponto de vista do contribuinte, a gente não pode continuar da forma como está hoje, que cada estado tem regras diferentes. Tem estado que a regra do pagamento de imposto tem mais de 1000 páginas. É uma coisa enlouquecida, que você olha, tem regras que mudam a cada 4 dias, quando você vê a soma disso no Brasil. Então, mas isso dava para resolver de outras formas. Por exemplo, quando a gente estava na discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal do Plano Real, a questão de proibir a emissão de dívida por parte dos governos do Estado, que foi algo fundamental para controlar a inflação. Então, de fato, há menos poder para o governador, mas o poder não está sendo aumentado do governo federal nesse caso, e quem está sendo protegido é o contribuinte, porque a diminuição de poder nesse caso é para mudanças arbitrárias na forma de cobrar imposto, que é algo que o governante fica manipulando quando quer aumentar a sua receita. Então, nesse sentido, é uma proteção para o contribuinte. Sim. Mano, nós temos uma federação no país. Federação significa autonomia, competência, autonomia financeira e autonomia administrativa. A autonomia financeira e administrativa está sendo subtraída dos entes federados. É verdade que haverá a criação de um conselho onde todos eles serão reunidos e haverá uma democracia plena, etc. Eu quero ver funcionando um órgão desse com 5.000 representados. Uma bela reunião. Não vai produtiva. As reuniões vão ser no Mané Garrincha. As reuniões vai ser lá. É isso. Eu quero ver como é que vai ser no estádio do Bragantino, lá em Bragança, lá. Todo mundo convidado. Mas ainda, o poder desse grupo, nós não sabemos nem quem estará representado. Se é um auditor fiscal, no escuro, se é um advogado tributarista que vai ser. Nós não sabemos quem são os representantes. Eles terão mais poder do que o Senado Federal tem hoje.
Então, isso é uma usurpação de poder. Professor. Nós estamos colocando a nossa federação de perna para o ar. Professor, Antoninha, rapidamente, meu amor, que o tempo do professor está curto. Vou falar bem rápido mesmo, igual eles estão correndo aí para aprovar tudo, porque eles aumentaram, né, de 2 semanas para 3 semanas as férias deles, inclusive Arthur Lira e mais tantos outros vão, né, para a Disney. Então eles estão querendo correr mesmo, porque eles têm que sair de férias. E a gente que se lasque aqui pelos próximos anos. Resumindo essa ópera toda, povo do meu Brasil que estão nos ouvindo, é isso. Estamos ferrados pelos próximos 30 anos, 20 anos, sei lá quantos anos. A gente vai perecer aqui a velocidade da aprovação de uma lei no escuro, porque os parlamentares estão com pressa para sair de férias. Muito bem. Professor, para a gente finalizar, por favor, a tua participação. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que é muito importante. Nesse debate todo, não sei se vocês perceberam, o contribuinte é o ausente nessas discussões. Ele não fala, ele não é considerado. Se fala muito em recursos de estados, municípios, federação, autonomia, etc. O contribuinte tem sido ignorado. Com a alíquota prevista inicial, mano, de 25%, haveria, e eu fiz esses estudos, e o governo não contesta e nem complementa, e nem diz que é bom ou ruim, e nem apresenta os deles, aonde alguns setores da economia, como a indústria, teriam queda de preços, e outros setores, como a indústria, teriam aumento de preços. Serviços. Então, o que acontece? Haveria um certo equilíbrio. Quem consome mais bens industriais vai estar numa boa. Aí teve aquela discussão, quem consome serviço é só rico, tem que pagar menos, porque serviço não paga, o que é uma mentira. Serviço paga tanto imposto quanto indústria. Eu tenho provas disso também, publicado na revista Conjuntura Econômica de abril, que o governo ignora. Então, veja, nessa situação, e o governo atendendo a todos os pleitos que estão sendo apresentados, eu estimo que a alíquota vai para mais de 30%. E se a alíquota for mais de 30%, todos os setores, inclusive os industriais, vão ter aumento de carga tributária. Sim. Portanto, eu acho que esta é uma reforma que está obtendo exatamente o inverso do que ela pretendia, pelo procedimento legislativo, pelas violências que estão sendo cometidas na tramitação legislativa desse projeto, pela falta de debate, o que é uma irresponsabilidade para o contribuinte, para com o país, nas próximas gerações. Deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning